na Bíblia, vou pedir para colocar na NVT, Nova Versão Transformadora. Aí a gente lê só uma vez, né, para não ficar voltando, tá? Marca aí para você ler depois, mas leia comigo aqui na tela, na NVT. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, rei como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu aos seus antepassados, Uzias fez o que, igreja? Reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. 4. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu este sucesso, vitória, né? Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabné e Asdote. Ele construiu novas cidades na região de Asdote e outras partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual. Sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina e à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto, cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá. E aonde? Nas planícies. Era um homem que amava a terra, tinha muitos trabalhadores, que cuidava de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinado, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias. Estava sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de família. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Vamos ler até o 15. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerras criadas por peritos. Elas atiravam flechas, lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama, repete isso, sua fama se espalhou até os lugares distantes, pois o Senhor, quem? O Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Amém.
Fiz questão de ler até aí o 15, irmãos, para a gente aproveitar o máximo dessa leitura. É claro que não dá para analisar profundamente aqui, até por causa do tempo, mas está no meu coração de passar pelo menos 3 lições hoje, se assim Deus permitir, durante a semana ou na próxima oportunidade. Deus vai nos dar essa condição de passar o restante, né, do que eu vejo como segredo de Uzias para vencer na vida. Eu não quero levar aqui só para o lado de prosperar. Podia aqui nomear, né, segredos para prosperidade, segredos, né, para a vida. E aí, segundo o que Deus vai trabalhar no seu coração, a inspiração que você vai receber, você vai pegar desse segredo, aplicar no seu dia a dia, e certamente, como deu certo com Uzias, vai dar certo também na sua vida, seja na vida financeira, seja na família, no casamento, seja, né, na saúde, seja na vida espiritual, vai dar certo. Amém, igreja? Vamos lá então? Olha só, para falar desse texto, é bom começar a entender que a Bíblia nos conta várias histórias de reis. Você pode ler depois 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Você vai encontrar reis que tiveram vitórias e reis que também perderam batalhas. Esses 4 capítulos, esses 4 livros, tanto de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica, nos mostra também, irmãos, de reis que fizeram sucesso e reis que foram um fiasco, né? Pessoas que fizeram coisas boas para Israel e também pessoas que fizeram coisas más, coisas que não deveriam ter feito para Israel. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que assim como no passado, hoje não está diferente. Existem boas pessoas e existe também pessoas ruins. Só que, olha só, a inspiração não é porque existem as pessoas ruins, não é porque existem as pessoas más, que eu vou recuar, que eu vou ficar com medo, que eu vou ficar no meu canto, olha, né, na defensiva. Não, irmãos. A gente vê aqui Uzias, um grande homem de Deus, que quando ele assume ali o reinado, certamente ele agora passa a saber pessoas ruins, mas pessoas que atrapalharam Israel, pessoas que foram, vamos dizer assim, um ponto negativo para Israel. E no coração de Uzias, eu vou ser diferente. Deus vai me honrar. As coisas vão funcionar. Isso aqui que eu quero ministrar, irmãos, e que Deus venha falar ao teu coração. Sabe, às vezes você trabalha perto de pessoas ou com pessoas ruins, mas pessoas que a todo tempo quer puxar o tapete, todo tempo quer te prejudicar, todo tempo às vezes está falando mal da sua vida, daquilo que você faz, né, daquilo que você tem. E com isso, quantas são as pessoas que recuam? Quantas pessoas que elas ficam estagnadas? Elas ficam às vezes com medo. Se eu fizer, vão falar mal. Se eu fizer, olha, vai dar ruim, porque, né, eu não quero confusão. Olha só, quantas pessoas que agem dessa forma. E eu quero dizer para você, irmãos, Uzias, mesmo sabendo de todo o histórico negativo dos reis que passaram, que fracassaram, no coração dele, eu vou buscar a Deus. Deus vai mudar essa história. As coisas vão ser diferentes comigo. Amém, igreja? Você pode crer nisso? Nós precisamos praticar, viver isso. Falando aqui em ambiente de trabalho, falando aqui, irmãos, família, nem todos da nossa família, parentes, são pessoas boas, mas nós não podemos descartar, nós não podemos de maneira aqui dizer, nenhum deles prestam, tem que ser rejeitado, humilhado, desprezado. Não, irmãos, é você viver, estar de cabeça erguida,
e não aceitar no seu coração, no seu interior, as coisas ruins que eles podem proporcionar, mas sabendo que através de você, coisas boas vão chegar até a vida deles. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Uzias foi um rei de sucesso. Eu posso dizer aqui que durante esses 15 versículos que nós lemos aqui, quer dizer que foi um tempo assim rápido. 15 versículos aqui, irmãos, representa anos. E não sei se você observou quantos anos nós lemos aí, está no versículo 3, coloque na tela, a mesma tradução, 52 anos. Imagina, 15 versículos se referindo a quantos anos? Mais de 50 anos, né? E às vezes a gente quer tirar a conclusão, irmãos, de um versículo para outro. Cuidado, né? Cuidado, fica atento. Nós precisamos estar atentos. De 15 versículos aqui que a gente leu, a história está se contando, está se referindo num período de 52 anos, nessa versão NVT. Aqui eu quero trazer a primeira lição para você. Olha o que diz aqui no versículo 53, versículo 3, né? O versículo 3, o verso é o 3 aí, ó. O que está escrito? Era Uzias de 16 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Amém. Vamos ver aqui, irmãos, o primeiro segredo. Diga comigo assim: durabilidade. O segredo de vitória, o segredo de sucesso é ter durabilidade. Agora pergunta para mim, o que é isso, pastor? Alguém sabe o que é durabilidade? Sabe, irmãos, a gente vive em um tempo que tudo se troca, as coisas são descartáveis, as coisas são desprezadas, são jogadas fora. A maioria das coisas é assim, não é? Não deu certo, eu vou tentar com outro. Não deu certo, eu vou descartar. Não deu certo, eu jogo fora. Um casamento não está legal, vamos separar. Esse trabalho não está indo bem, vou pedir conta. Essa igreja já não me agrada, eu saio dela. É assim ou não é? Para ter sucesso, irmãos, temos que aprender a ter durabilidade. O que é isso? Fazer as coisas para durar. Fazer as coisas, irmãos, projetos não podem ser trocados. Quantas pessoas que projetam a sua vida, irmãos, e por causa de uma dificuldade, por causa de uma luta, por causa de algo que não deu certo, não, eu vou descartar esse projeto. Eu aprendo com Uzias que quem quer ter sucesso precisa aprender a fazer as coisas para durar. Quanto tempo durou? 52 anos. Olha só. Irmãos, você vai começar um projeto, você vai começar um casamento, você vai começar, vamos dizer assim, né, a buscar a Deus. Essa é a dica, essa é a orientação. Tenha, não tenho, então eu tenho que aprender a ter durabilidade. Sabe, irmãos, eu já ouvi em relação ao casamento, já fiz vários casamentos, eu tive ali uma oportunidade de ouvir. Eu falei, meu Deus, não vai longe esse casamento. A gente faz, irmãos, quantos casamentos que a gente faz e às vezes passa anos, se separa. Não é porque é por causa da falta da sabedoria, porque falta de, né? Não, eu tenho que casar, irmão, não, vou casar até o fim da vida. Eu vou casar até que a morte separe. Eu ouvi uma vez um casal
dizia assim: a gente vai casar, mas se não der certo a gente separa. Diante de Deus, não deu um ano, separaram. Não vai longe. É o que eu estou dizendo, irmãos, estamos vivendo numa época que qualquer coisinha é descartado, qualquer coisinha a gente abre mão, qualquer coisinha não deu certo, olha, eu vou tentar na outra, eu vou tentar com outro, eu vou fazer de outra maneira, eu vou para outro lugar. Uzias, sabe, igreja, eu falei aqui para você que Uzias revolucionou Israel. Uzias, irmãos, fez a nação prosperar nos dias dele. Por quê, irmãos? Ele estava lutando arduamente, ele estava lutando constantemente, ele estava insistindo, irmãos, e enquanto as coisas não davam certo, ele não parava. Por isso que a Bíblia está nos relatando aqui 52 anos. Olha a duração do reinado de Uzias. Porque Uzias teve durabilidade. Diga comigo, irmão, se eu quero vencer na vida, diga, eu preciso aprender a fazer as coisas para durar. Amém, igreja? Sim ou não? Porque se a gente já começa fazendo assim, eu vou fazer, se não der certo aqui, eu dou outro jeito, invento outra coisa, mudo, né? Não, irmãos. Imagina que Uzias, 52 anos no mesmo lugar, na mesma função, no mesmo empenho, na mesma dedicação. Irmãos, a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado, irmãos, para viver dessa maneira. Qual maneira? Ter durabilidade, uma palavra pouco expressada. Às vezes, muita gente nunca ouviu isso. Não, eu tenho que fazer as coisas para durar, eu tenho que fazer as coisas para ir longe, eu tenho que fazer as coisas para ficar e marcar a minha geração. Tem que durar, irmãos. O que Uzias está nos mostrando é que ele está lutando, irmãos, batalhando, ele está trabalhando para reconstruir, para levantar um país que estava destruído, e que isso requer o que, igreja? Tempo. Não, se me der tempo, eu vou restaurar, vou recuperar esse país. E quanto tempo ele teve? 52 anos, durou. Né? Então, igreja, povo de Deus, não fica mudando, né? Não fica na instabilidade. Eu creio, não creio, né? Vou levar aqui para o lado da fé. Eu acredito, eu não acredito. Eu confio, eu não confio, né? Vai dar certo, não vai dar certo. Isso é instabilidade. Não, eu vou ter durabilidade na fé. Eu acredito, eu confio, vai dar certo, Deus vai me honrar, as coisas vão funcionar, por mais difícil que seja, eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Durabilidade na declaração de fé, na declaração da palavra de Deus. Amém, igreja? O primeiro segredo para o sucesso qual é? Durabilidade. Quem quer ter sucesso precisa aprender. Vai fazer qualquer coisa, irmãos, faça para durar. Faça para, passar anos e aquilo está sempre sendo lembrado pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua insistência, e você não troca por causa do cansaço, você não muda por causa do aperto, você não desiste por causa da perseguição, você não abre mão por causa das coisas erradas que não deram certo. Não, eu vou ficar firme, posicionado na fé. Amém, igreja? Eu quero entrar aqui só numa observação que às vezes alguém pode pensar, até mesmo na internet, às vezes alguém pode entender errado. Eu sei, irmãos, que existem ciclos que começam e terminam, mas a gente não está falando de ciclos,
Tá? A gente está falando, irmãos, de durabilidade. Se eu quero ter sucesso naquilo que eu estou fazendo, eu tenho que insistir. Aí qualquer coisinha, vou encerrar esse ciclo, eu vou terminar. Não, não é isso. Não estamos falando de ciclo. Realmente existem ciclos que abrem e outros que fecham. Sim ou não? Mas nós não estamos tratando de ciclos. Estamos falando aqui, irmãos, de durabilidade. Se você quer vencer, se você quer ter sucesso, faça as coisas para durar. Faça as coisas para marcar a sua geração. Uzias foi lembrado. Não sei se você lembra aí na leitura que fizemos. Olha, ele foi lembrado, irmãos, por muitos. Até fora do seu país. Ficaram sabendo do que Uzias tinha feito, porque o que ele fez durou. E olha só, hoje, até hoje, estamos aqui ouvindo algo que se diz a respeito dele. Durou ou não durou? E vai durar muitos e muitos anos daqui para frente, né? Vai estar sempre sendo lembrado. Amém. Entenderam aí o primeiro segredo para o sucesso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: se você quer ter sucesso, se você quer vencer na vida, faça as coisas para durar. Então diga: eu preciso ter durabilidade. Diga: eu não posso abrir mão por causa de uma luta. Diga: eu não posso desistir por causa de uma perseguição. Diga: eu não posso fugir por causa de algo que aconteceu que não me agradou. Né, irmãos? Eu estou dizendo aqui coisa do dia a dia. Não me agradou, eu vou abrir mão. Uma perseguição surgiu, eu vou desistir. Não. Seja aquela pessoa: não, vou permanecer, eu vou insistir, eu não vou abrir mão por nada. Isso se chama durabilidade. Eu vou fazer as coisas para durar. Segundo segredo, o capítulo é o mesmo ainda, 26, o verso 4 e 5. Na tela, na NVT, por favor. Na NVT. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. 5. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Se você olhar na sua Bíblia, no 5, está falando: Deus o fez prosperar. Amém. Vamos entender aqui, qual foi o segundo segredo do Uzias? Diga comigo, irmão: ser fiel a Deus. Fidelidade ao Senhor. Enquanto ele buscou ao Senhor fielmente, enquanto ele teve fidelidade a Deus, Deus o fez prosperar. E eu não estou dizendo, irmão, somente fidelidade de dízimo, não estou falando de dinheiro, não. Fidelidade de comprometimento, fidelidade de temer, de respeitar a palavra, fidelidade de honrar a Deus, fidelidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Essa fidelidade ele teve, irmãos. Enquanto ele teve essa fidelidade a Deus, Deus fez ele prosperar. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, e eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: eu não preciso ser fiel porque outros são. Entendeu aí? Fulano é fiel, eu tenho que ser fiel também. O ciclano é fiel, eu tenho que ser fiel a Deus também. Não, irmãos, porque um dia pode ser que essa pessoa seja infiel. Aí, assim como você olhou para ela para ser fiel a Deus, você pode olhar para ela também para ser infiel a Deus. Então eu aprendo que eu não posso ser fiel porque as pessoas são. Eu tenho que ter fidelidade própria em Deus. Eu tenho que, irmãos, ser fiel a Deus, independente se quem está do meu lado é fiel ou não. Isso não condiz, isso não vai interferir na minha vida. Amém, igreja? Porque às vezes tem gente que fala assim: a minha esposa é fiel, eu vou ser fiel a Deus. E o dia que ela não for? Aí você vai deixar de ser fiel? Então, se ela é fiel ou não,
eu sou fiel a Deus. Se os filhos são fiéis a Deus ou não, não interfere. A minha fidelidade a Deus, irmãos, ela não está condicionada, presa à fidelidade de outras pessoas. Amém, igreja? Então, mais uma vez, vamos dizer, diga mais uma vez, eu não preciso ser fiel porque as pessoas são. Entenderam? Não seja fiel, irmãos, porque alguém é. Seja fiel a Deus, honre a Deus, busque a Deus, teme a Deus, respeite a Deus, na palavra do Senhor, porque se alguém desistir da fidelidade, você não desiste, porque você não depende da fidelidade de outros para ser fiel a Deus. Amém, igreja? Nós precisamos ter esse compromisso próprio com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você e faço para mim: você já tem esse compromisso com Deus? Você, usando a palavra de ontem, você já se aprofundou em Deus? Ou você está no raso, na superfície? Pergunta é, irmãos, será que nós estamos compromissados com Deus de verdade? Será que somos fiéis a Deus de verdade? Desculpa a expressão, é usado bastante a palavra fachada. Sabe o que significa isso, né? Ilusão, engano. Será que nós somos um cristão fachada? Será que estamos servindo a Deus só de aparência? Será que, irmãos, apenas estamos querendo aparecer para o homem, aparecer para a família, para o pastor, para a igreja? Não, eu sou de Deus. Será que realmente nós somos de Deus? Ou só é fachada? Porque, irmãos, Uzias, ele não dependia das pessoas para temer a Deus. Ele estava buscando a Deus de verdade. Ele estava sendo fiel a Deus de verdade. Diga comigo, eu preciso ser fiel a Deus de verdade. Amém. Então Uzias foi fiel. Enquanto ele foi fiel, enquanto ele temeu, enquanto ele respeitou, enquanto ele buscava a Deus com essa fidelidade, o que acontecia, igreja? Deus lhe deu êxito. Deus lhe fez prosperar. Deus estava fazendo ele ser grande. Deus estava fazendo ele ser bem-sucedido. Terceira lição, versículo 9. O terceiro segredo para o sucesso. Na NVT, olha aí na tela. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. O que a gente entende aqui, irmãos? O que Uzias estava fazendo? Estava fortificando, fortalecendo, erguendo Jerusalém. Ele estava junto à porta da esquina, ele estava junto lá ao vale, mas também estava junto lá no canto do muro. O que isso me faz entender? Ele era um homem articulado. Diga comigo, se eu quero ter sucesso, eu preciso ser uma pessoa articulada. E o que é ser uma pessoa articulada? É a pessoa que não fica só com uma visão, é uma pessoa que não fica, irmão, só com um posicionamento. Eu sei o que eu estou fazendo e não mudo. Isso não é ser uma pessoa articulada. Não tem aquela pessoa que só ela acha que ela está certa, só ela acha, irmãos, que ela está fazendo o certo. Provérbios 11, nós vamos já voltar aqui para Crônicas, pode até colocar na tela aí, Provérbios 11, 14 primeiro, Provérbios 11, 14, o Salomão, que foi muito próspero, sábio, né, inteligente, ele disse aqui, coloca na normal mesmo, isso, não havendo
sabe a direção, o povo cai, as pessoas são destruídas. Mas na multidão de quê? De conselheiros. Na multidão de conselhos, há o que, igreja? Segurança, firmeza, a vitória. Quando você para ouvir um, para ouvir outro, para ouvir outro, embora a pessoa tenha ideias diferentes, irmãos, não se feche, porque uma ideia de alguém pode mudar a sua história. Ah, mas pastor, o fulano pensa diferente. Irmãos, Deus pode usar o pensamento diferente daquela pessoa para te abençoar. Só que às vezes a gente fala assim, não, é do meu jeito, se não for do meu jeito eu não quero, se não for como eu penso, eu não quero. Aí vai ficar na mesmice. A Bíblia está nos mostrando que este homem, Uzias, ele foi um homem articulado. Irmãos, ele era um homem que não olhava só para uma direção, só para um lado. Uzias, ele procurava saber um pouco de cada coisa. Procure saber um pouco de cada coisa. Eu só faço isso e não quero saber de mais nada. Irmãos, não vence, não vai longe. A gente precisa da articulação, a gente precisa, irmãos, de procurar fazer mais. Embora você não vai exercer aquela função, aquele cargo, você precisa. Olha a história nos mostrando, irmãos. Ele estava na esquina, ele estava no vale, ele estava no muro, ele estava aprendendo aqui, aprendendo ali, ouvindo aqui, recebendo instrução aqui. E aí tem gente que se isola. Lembra o que a Bíblia fala, irmãos? Aquele que se isola procura seus próprios interesses. E o que acontece? Vem destruição. Provérbios 13:13. Olha o que diz aqui, Provérbios 13:13. Muda aí. A tradição também. O que despreza a palavra, o que acontece? O que despreza o conselho, o que despreza a ideia de outro, o que despreza, irmãos, a informação, será, perecerá. Mas o que teme o mandamento, o que recebe a palavra, será o que? Galardoado, recompensado, Então, ainda que você não está de acordo com a opinião do outro, com o conselho do outro, com a ideia do outro, pelo menos para ouvir. Irmãos, imagina nessa posição, nesse sentido, e se Deus está permitindo você ouvir, você receber aquilo que no momento você olha com uma visão distorcida, não, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui não vai ter resultado nenhum. Irmãos, seja articulador, seja uma pessoa que aprenda até com a opinião dos outros. Senhor, me ensina, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a entender o que o fulano está falando, qual é a ideia dele. Falando nesse sentido aí, irmãos, uma vez, isso aconteceu lá em Barra do Garças, um rapaz que vendia carros, garagem de carros, estava começando no ramo, e aí ele começando ali, a empresa ainda pequena, ele começou a olhar os outros como concorrente, como aquela pessoa, adversário. E aí cada vez os outros vendiam, prosperavam, e ele estava ali na mesmice. Ele recebeu a direção de Deus, irmãos, e Deus então fez ele entender que ele precisava parar de ver as pessoas como concorrentes, olhar as pessoas com os bons olhos. Jesus fala isso, não fala? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo, a tua vida terá luz, vai brilhar. Mas se os seus olhos forem mal, porque tem gente que olha, irmãos, o outro como concorrente, como uma pessoa que vai prejudicar ou algo assim nesse sentido. Nós temos o abençoador em nós,
E a Bíblia diz, irmãos, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então não tenha medo de perder, porque quem tem Deus não perde. Aí a pessoa, ela olha a pessoa como um inimigo, um concorrente, algo que vai, vamos dizer, tomar o que, né, é dela. Eu tenho comigo, irmãos, o que Deus tem para me dar, ninguém tira. O que Deus, irmãos, já nos garante pela palavra, ninguém rouba, o diabo não leva. Então eu não posso olhar as pessoas com os maus olhos. Aí a palavra veio para esse rapaz lá, e ele começou a fazer parceria com os que antes ele olhava como concorrente. E aí, né, começou, irmãos, a conversar, dialogar, fazer negócio. Olha, o dia que você não tiver, eu tenho aqui. O dia que eu não tiver, eu vou te procurar. Irmãos, viraram parceiros. Outras empresas já maiores. Aí quando não tinha lá, ligava lá no irmão, lá na pessoa lá, que mudou a visão. E a partir disso, a empresa do homem começou a crescer, a prosperar. Por quê? Porque antes ele via aquela pessoa como um inimigo, como, né, um concorrente. Não, mas a visão mudou. Agora eu vejo a bênção de Deus na minha vida, e eu vejo que Deus pode usar outros para me abençoar, e Deus também pode me usar para abençoar outros, né? E em vez de ser inimigos, agora somos parceiros. Ainda, embora que trabalham, né, cada um tem o seu trabalho, cada um faz a sua função e tem o seu negócio, mas agora a visão é diferente. A visão é de Uzias, ser articulado, né? Está, irmãos, fazendo bem, né, a todos, está sempre sendo uma pessoa que vai poder ajudar. Eu, olhando aqui para essa palavra, me lembrei de Lucas 5, aquela pesca maravilhosa. Falei aqui, se eu não estou enganado, há 2 semanas, na segunda-feira. E quando Pedro foi abençoado, que eles já ali no acontecido, né, fez conforme Jesus havia falado, a Bíblia fala que a pesca foi tão maravilhosa que as redes, o barco já não cabia tantos peixes. E o que a Bíblia diz lá? Alguém lembra? Eles tiveram que chamar os outros barcos para pegar os peixes, porque, irmãos, né, era a bênção tão grande, que a bênção não era só para Pedro, agora a bênção era para quem também estava perto do Pedro. Quando você é abençoado, irmãos, até outras pessoas vão ser abençoadas também. Só eu vou crescer. Não, irmãos, não tem essa visão não. Só eu vou crescer, só eu vou prosperar, só eu vou ser bem sucedido na cidade. Não, irmãos, ore para que outros também cresçam, prosperem. Ore para que outros vendam, compram, para que a cidade crescendo, você vai crescer junto também. Mas se a gente pensar só em nós, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então Uzias, volta lá para a história de Uzias. O terceiro segredo de Uzias é que Uzias, ele era um homem articulado. Agora eu quero falar aqui, irmãos, nessa parte da articulação. Aprender a ser uma pessoa articulada é aprender a ter relacionamento, conversar com as pessoas, né? Não seja você uma pessoa fechada, sabe? Às vezes, quantas pessoas que podiam, irmãos, já ter conquistado, vencido, né? Vamos dizer assim, já está lá na frente, mas ela é fechada, ela não conversa com ninguém, nem um bom dia, nem, né, olha como vai, né? Não é que você vai entrar na vida da pessoa com a sua conversa, não, irmãos, mas é ter, vamos dizer assim, né, uma boa vizinhança. Tem gente que às vezes o vizinho entra, sai, vira a cara, vira o rosto, como se não... A gente precisa dos vizinhos, precisamos dos colegas de trabalho, precisamos dos irmãos da igreja, porque Jesus nos ensina, orai um pelos outros, e a gente também tem que ter comunicação uns com os outros. Aqui nesse lado da articulação, já que eu falei aqui sobre a conversa, olha só, igreja,
A bênção de Deus, a bênção que Deus vai te dar, vai vir de pessoas de perto, de longe, vai vir das pessoas A, B, C, D, você não sabe da onde virá, mas uma coisa é certa, essa bênção vai chegar. Mas se eu for isolado, se eu ficar, irmãos, na minha, eu vou ficar escondido, né? Então eu preciso, não é ser para frente, não é ser entrão, mas eu não posso ser fechado, eu tenho que ter articulação. Não sei se você viu aí na leitura, irmãos, tem outro momento aí que nos mostra aí na leitura, o que Uzias fazia. Não sei se você entendeu aí na NVT, a Bíblia fala aí que ele criava gado, mas também ele plantava coisas para aproveitar a terra que ele amava, que ele gostava. Né? Ele colocava gente para mexer aqui, colocava gente para cuidar ali, ele se informava ali, ele se informava aqui, né? Olha só, então veja que por ter muitos rebanhos, aí nessa parte aí, ó, ele estava nas colinas e também ele estava onde? Nas planícies. Ele era um homem que amava a terra, não só, né, tinha os gados. Não, eu vou plantar, eu gosto de plantar, eu gosto de fazer, eu gosto. Então ele amava. Quando você ama o que você faz, irmãos, a tendência naturalmente é a coisa fluir, né? Se você não ama o que você faz, fala para Deus: Senhor, me ensina a amar o meu trabalho, me ensina a amar o que eu faço, me faz ter amor naquilo que é o pão de cada dia. Aí tem gente que às vezes vai por serviço e até diz assim: não, eu vou trabalhar porque é obrigado, eu vou trabalhar porque não tem outra opção. Tem gente assim ou não tem, irmãos? Não, a gente tem que fazer com amor. A Bíblia não diz, irmãos, que tudo que a gente fizer não é para fazer para os homens, mas sim para com o Senhor. É até o trabalho. Na frente do gerente, do patrão, você é um bom funcionário. Aí quando eles não estão, né, faz de qualquer jeito. Deus está falando, não é para agradar os homens, até para trabalho. Você vai trabalhar, faça como se estivesse trabalhando para o Senhor, para Deus. Amém, igreja? Eu vou parar por aqui. Tem muitas lições, muito segredo aqui. Mas eu creio que esses 3 já deu para a gente entender que quem, como Uzias, quer vencer na vida, precisa do que, igreja? Ter durabilidade, ser fiel a Deus e ter articulação. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você da internet, compartilhe para outras pessoas, fique na paz de Cristo.